Oi gente, tudo bem? Eu sou Isabela, aluna de farmácia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje eu e mais alguns alunos, nós nos juntamos na aula de fisiologia para fazer um blog científico. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre a epilepsia e todo o curto-circuito que ela traz nos pacientes que são portadores dessa doença, muito comum, mas muito grave. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a epilepsia, para depois a gente entender todo esse lance do curto-circuito que ela gera no nosso corpo. A epilepsia é uma doença neurológica e é uma das mais comuns existentes hoje em dia. Se não me engano, mais de 65 milhões de pessoas hoje em dia têm essa doença, sofrem por conta dessa doença. E ela gera descargas elétricas no nosso corpo de maneira aleatória, repetida e excessiva, que podem causar crises epiléticas, e é o sintoma mais normal, que é a convulsão, movimentos aleatórios e, entre outros, muitos sintomas que uma pessoa que tem essa doença carrega. Acontece que os medicamentos que nós temos hoje em dia, eles não ajudam na raiz do problema, e sim nos sintomas que ela traz, né? Mas não na raiz do problema. Para entender um pouquinho mais, sobre esse curto-circuito, a gente tem que entender um pouquinho de anatomia e um pouquinho de como o nosso corpo funciona. E tudo começa pelo cérebro. O cérebro é quem vai fazer nós termos todos os funcionamentos do nosso corpo, sejam eles involuntários, sejam eles voluntários. Sejam nossas emoções, reações, os movimentos de respiração, cardíacos, da musculatura lisa, tudo vai ser através do nosso sistema nervoso e estímulos através do nosso cérebro. O cérebro, basicamente, ele faz um estímulo direcionado ao neurônio, e esse estímulo tem uma voltagem específica, enfim, através de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, chamada de canais iônicos. E esses estímulos fazem os neurônios conseguirem levar informações de um para o outro. E eles conseguem fazer, então, esse caminho de informações, vamos dizer assim. Como eu tinha falado, existem os canais iônicos, e aqui eu vou olhar na minha colinha um pouquinho, que basicamente são receptores que controlam a entrada e a saída de íons, como já disse, canais iônicos. E que íons são esses? Íons de sódio e íons de potássio, que vão intervir na polaridade. Ou seja, tentando traduzir um pouquinho para vocês, eles vão intervir na quantidade de cargas negativas e positivas que tem dentro de uma célula. Vamos entender dessa forma. Os neurônios, eles têm esses canais iônicos. Só que para uma pessoa que tem epilepsia, esses canais não funcionam da forma que eles deveriam funcionar. E isso interfere na quantidade de íons que eles liberam e que eles recebem. E é por isso que ocorre essa descarga elétrica muito repentina e muito forte na pessoa. Então, basicamente, alguns estudos até mostram que as pessoas que têm epilepsia, elas têm um problema nesses canais iônicos, porque geram um estímulo, o mau funcionamento desses canais, geram um estímulo muito grande, e acontecem, então, essas descargas elétricas no corpo, que, enfim, são muito difíceis de controlar e causam todos os sintomas que eu já falei pra vocês, como convulsões, como dificuldade para respirar, como movimentos involuntários e etc. É basicamente através de todo esse problema nos canais iônicos dos nossos neurônios. Como exemplo disso, nós temos os canais de sódio, Na+, que são responsáveis por iniciar o impulso elétrico, e em alguns casos, as mutações genéticas fazem com que fiquem mais ativas do que deveriam. Bom, isso aumenta a entrada de sódio na célula e provoca uma despolarização exagerada, deixando o neurônio mais propenso a disparar sinais elétricos repetidamente. Além dos canais de cálcio CA2+, que com a baixa liberação de cálcio no meio extracelular, pode intervir com a epilepsia em áreas cerebrais como o hipocampo. Ainda se houver uma entrada abrupta de tal, pode influenciar na durabilidade da hiperestabilidade. Isso é uma grande reação ao estímulo durante a crise, porém, há também uma influência na expressão gênica da doença e de seu desenvolvimento. Devido a uma mutação nos canais de potássio, ao invés de ocorrer uma repolarização da membrana dos neurônios, evitando uma repetição do potencial de ação, ocorre uma hiperestabilidade. Um exemplo de síndrome que afeta esses canais é a síndrome da epilepsia autossômica dominante benigna familiar. Há também uma síndrome relacionada aos receptores nicotínicos e onotrópicos da acetilcolina. Essa síndrome é chamada de epilepsia autossômica dominante noturna do lobo frontal. Essas estruturas também receptoras, que são permeáveis a cátions, estão envolvidas na transmissão sináptica excitatória, e mutações nelas podem causar um desequilíbrio entre excitação e inibição, e assim, isso causa as crises epiléticas, que são caracterizadas por sintomas como ataques decorrentes do sono, vocalização anormal, falta de ar e atividade motora excessiva. Mesmo com a quantidade de estudos que a gente tem hoje, quando a gente se fala de crises epiléticas, ainda há muito a se estudar, especialmente quando falamos na diminuição dos efeitos colaterais causados pelo tratamento. Porém, não podemos ignorar os grandes avanços científicos recentes, como pesquisa nos mecanismos biológicos envolvidos e no desenvolvimento de novas terapias. E a continuidade e ampliação de estudos na área é fundamental para a melhoria da qualidade de vida de pessoas afetadas e da ampliação do conhecimento.